Senhor pela sua vida. Num feriado prolongado como esse, ao invés de estar em qualquer outro lugar, você está aqui, para a gente adorar o nome do Senhor, para nós bendizermos o seu santo nome. Também é muito bom ver a Selminha, depois de uma temporada de férias, Selminha, uma temporada de lutas, né? De enfermidade. André Luiz ainda está em recuperação, não é? Marco Túlio, também, de uma pequena cirurgia. E a Selminha já está de volta aí com a gente. Que bênção. Feliz de ver a Julie, minha filha primogênita, está estudando lá em São Paulo. E esse final de semana, né, tem gente que vai e tem gente que vem. Então, esse final de semana ela veio para estar aqui com a gente. Que bênção, louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Queria que nós olhássemos hoje para a vida de um homem, de um personagem bíblico, e a gente conseguisse ver a singularidade da vida desse homem e, ao mesmo tempo, as similaridades que existem da vida dele com a nossa vida. Esse personagem bíblico chama-se João. E eu não sei se você sabe, mas meu nome também é João. Não é? Meu nome é João. Jean é João. Jean é João, só que em francês. É chique, né, pessoal? Fora o nome, né? Que acaba aí a chiqueza. Uma vez disseram assim no seminário, né? Olha aí, ó, como é que é difícil ter um grande teólogo brasileiro. Imagina um livro. Aí o professor virou e falou assim: livro do Jean do Nascimento Chagas. Não é nome de teólogo, não é? A gente está acostumado com Berkoff, né? Huckman, né? Então, mas sobrou uma coisinha boa, né? Jean, francês, que quer dizer João, não é? E não sei se você sabe o significado de João, ou de Jean, ou de John, não é? Esse nome bíblico significa chamado por Deus. E se tem um João que prova que o nome tem sentido, é esse João que nós vamos ler sobre a vida dele. Não é verdade? Então vamos ler Lucas capítulo 3, do verso 1 ao verso número 20. Por favor, acompanhe a leitura. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abiline, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Vamos orar mais uma vez? Obrigado a Deus pelo registro da tua palavra, da Escritura Sagrada. Porque através das palavras deste livro santo, nós podemos, ó Senhor, voltar lá atrás e ver os grandes feitos do Senhor e as pessoas que o Senhor levantou na história. Nessa noite, ó Deus, que nós possamos olhar para a vida de João e ver, ó Pai, na vida deste homem algumas coisas tão próximas a nós e algumas outras tão distantes da nossa realidade. Mas que ao fazermos isso, Senhor, possamos ser encorajados a encarar a identidade, o papel que o Senhor tem para cada um de nós na história presente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É incrível como a nossa vida ela é singular. A sua história começou num determinado dia, num determinado lugar. Os seus pais são únicos. As oportunidades que você viveu até aqui, elas apareceram apenas para você e para mais ninguém. Determinadas lutas e tribulações também são únicas na sua vida. Apesar de pessoas passarem por questões tão parecidas com as quais você passou, ninguém passou no mesmo lugar, da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo impacto que você. Cada um de nós possui uma história única, uma identidade única, experiências únicas. Assim, também não era diferente com João. Esse homem que a palavra de Deus aponta com um papel tão específico. É interessante que quando você fecha o Velho Testamento, você sabia que as últimas palavras do Velho Testamento são sobre João? Quando o Velho Testamento, no último capítulo de Malaquias, diz assim: e eu enviarei o meu profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E quando a gente abre o Novo Testamento, através do Senhor Jesus, ele nos diz, quando alguém questiona, e Elias, Senhor, quando virá? Jesus disse, Elias veio e os homens não viram. E o texto diz que Jesus falava sobre João Batista. Nesse sentido, a Escritura está cheia de tipos e antítipos, ou seja, algo lá atrás que tipifica uma realidade lá na frente. Elias foi alguém que tipificou o ministério de João Batista. É tão interessante que os dois, por exemplo, foram profetas que viveram no deserto, que foram odiados nos palácios e que tiveram tantas coisas em comum. Mas mesmo assim, cada um teve uma história específica e um papel específico no reino de Deus. João, nesse sentido, ele teve um ministério que ninguém mais teve ou terá. João foi chamado por Deus para ser o profeta que prepararia o caminho do Senhor. Nós acabamos de ler, inclusive, isso no texto que lemos agora. Ele preparou o caminho do Senhor, chamando as multidões ao arrependimento. E nenhum de nós, e ninguém mais na história, terá a oportunidade de fazer e desenvolver o ministério que João fez e desenvolveu. Nesse sentido, a história dele é única, o papel dele é único, e ninguém nunca teve ou terá um ministério como João, aquele que batizava João o Batista. Mas há algumas coisas similares na história de João com todos aqueles que possuem uma experiência com Jesus. E uma das coisas que me chama muita atenção na história de João, e tem a ver com a história de todos aqueles que são chamados por Deus ao arrependimento, a uma vida com o Senhor, é que a nossa história, como a de João, ela
responde a um desejo de Deus que está na eternidade. E isso é uma coisa muito profunda. Muito antes de João nascer, Deus o havia escolhido. Muito antes de João nascer, Deus tinha os seus propósitos eternos para a vida daquele homem. Muito antes dele ter consciência de quem ele era, Deus já havia colocado e proposto no coração dele decretos e propósitos para com a vida daquele homem. Uma das coisas que revela isso com muita clareza é quando o nascimento de João foi anunciado. Vocês lembram como isso aconteceu? O pai de João, o Batista, era sacerdote e ele estava no turno da sala dos incensos. Quando ele entra na sala, um anjo aparece diante dele. Alguém sabe o nome desse anjo? Anjo Gabriel. Porque o anjo diz assim: eu sou Gabriel que assiste na presença do Deus Altíssimo. E eu costumo dizer que ver um anjo não deve ser uma experiência muito simples. Eu estava hoje lendo Lucas 1, Lucas 2, até o 3, onde nós estamos pregando, falando nessa noite, e o anjo do Senhor aparece algumas vezes, e toda vez que o anjo aparece, eu já disse isso aqui há um tempo atrás, o anjo tem que dizer assim: não temas. Porque a pessoa leva um susto danado. Não sei dizer o porquê, não sei dizer qual a aparência que o anjo Gabriel tem, mas o fato é que o anjo aparece a Zacarias muitos anos antes de João ir ao deserto, quando João não tinha sido nem sequer gerado, e diz: você, Zacarias, você será pai de um menino. O nome dele deverá ser João. E Zacarias diz assim: mas como? Eu estou velho, a minha mulher também, e ela é estéril. E o anjo disse para Zacarias: porque você duvidou, você vai ficar sem falar. Alguém pode dizer assim: pastor, não dá para fazer esse milagre lá em casa, não? Na minha esposa, um tempo assim, uns 2 anos sem falar, né? Ou no meu marido. O fato é que Zacarias, nessa experiência, sai de lá mudo e só volta a falar no dia da consagração de João, quando João tinha nascido, e que eles queriam saber que nome. O pessoal queria pôr o nome de Zacarias. E Isabel dizia: não, põe o nome de João. E aí Zacarias escreveu: o nome é João. Quando ele escreveu o nome do filho, aí o lábio dele voltou a falar. Ou seja, tanto Zacarias como Isabel possuíam uma compreensão profunda de que João havia sido escolhido antes mesmo do seu nascimento. Mas essa não é uma história só de João. Essa é a história de todos aqueles que são alcançados pela graça. Em Efésios capítulo 1, a Escritura diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis perante ele. A Escritura diz que, na verdade, a salvação de Deus, a graça de Deus, é uma obra que só Deus pode realizar no homem. E Deus escolheu fazer isso na vida daqueles que Ele ama, antes, muito antes que você nascesse, os seus pais nascessem, e houvesse toda uma genealogia que te trouxe até aqui. E isso é uma coisa tremenda. Pensar que a sua vida está inserida num propósito que se encontra na eternidade. Pensar que você foi projetado por Deus antes do seu nascimento, para que a sua vida glorificasse e exaltasse o nome de Deus na trajetória da sua história. E assim, na verdade, é a vida de todos aqueles que um dia possuem uma experiência verdadeira com Jesus. João, então, diz o texto que nós lemos, num determinado momento da história, quando então Deus aprove dar início àquele ministério, diz a Escritura que veio a palavra do Senhor a João. E aqui nós temos
uma outra coisa tremenda entre a história de João e a nossa história. Que além de João ser alguém cujos propósitos de Deus estavam escritos e determinados na eternidade, que no determinado tempo da história, João responde àquele propósito eterno. E assim é comigo e com você. João Batista nasceu num lar de um homem e de uma mulher tementes a Deus. Nem todos nós nascemos nesse contexto. Nem todos nós tivemos a oportunidade de conhecer os mistérios de Deus e a palavra de Deus desde quando éramos crianças. Eu, às vezes, lembro os meus filhos que um dos privilégios que eu considero talvez um dos maiores na história da minha vida é saber que desde quando eu era um bebê, eu tenho um pai que se colocava de joelhos ao lado do meu berço e que se coloca até hoje orando, clamando pela minha vida, me apresentando diante de Deus. Mas nem todos nós temos essa história. Mas o fato é que provavelmente num determinado momento da história, a palavra de Deus veio até você. E a palavra de Deus mudou todos os rumos e trajetórias que você imaginou que a sua vida pudesse ter. E a história da sua vida passa a ser marcada pela experiência sua, pessoal, com Deus e com a sua palavra. Há um propósito na eternidade, mas esse propósito precisa se cumprir na história, no tempo, no espaço. E isso acontece quando a graça de Deus nos visita e nos traz o convencimento de quem nós somos, de quem Deus é e do tanto que necessitamos do Senhor, do seu perdão e da cruz de Cristo sobre nós. E nisso nós temos uma experiência similar com João. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E Deus, num determinado tempo da história, revelou-se a nós através da sua palavra. E isso é algo extraordinário. Mas a outra coisa extraordinária na vida de João, apesar de toda a singularidade dos acontecimentos que ele viveu e que ninguém mais nunca viverá, que nos conecta historicamente com a história dele. Além de ser um homem que Deus escolheu antes da fundação do mundo e que no determinado tempo a graça de Deus o chamou para o propósito pelo qual a sua vida foi preparada, João também foi alguém que na experiência dele com a graça de Deus, com a palavra de Deus, com o objetivo de Deus para a sua história, ele conseguia apontar não para ele mesmo, mas apontar para Cristo. É fantástico quando ele começa a desenvolver o seu ministério, e se João fosse buscar um consultor de plantação de igreja, o consultor iria dizer para ele assim: a igreja está querendo plantar, não vai dar certo de jeito nenhum. Porque diz o texto que ele vai para o deserto. Deserto é lugar que não tem gente. Deserto é lugar de escassez. Mas ele vai para o deserto. E Deus começa a mover as pessoas até ele. Que coisa tremenda, você já parou para pensar nisso? Deus começa a mover as pessoas até ele. Outra coisa, se ele fosse plantar uma igreja hoje, provavelmente um consultor diria só: você tem que amenizar a sua pregação. Porque a pregação de João não era em nada agradável aos ouvidos. Você já pensou? Pastor da Igreja Luz chegar aqui todo domingo e falar assim: raça de víboras. Você é uma cascavel, irmã. Já pensou? E a pregação dura, extremamente dura de João, debaixo da graça de Deus, levava as pessoas ao deserto, porque as pessoas estavam precisando e necessitando, debaixo do tempo de Deus, de arrependimento. E quando ele dizia assim: vocês são uma raça de víboras, quem disse para vocês que vocês vão escapar do juízo de Deus que vem? Alguns então entre as multidões diziam:
Então o que nós faremos? E João dizia uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. João dizia assim, olha, deem frutos verdadeiros de arrependimento. Há pouco tempo, aconselhando uma pessoa, a pessoa disse assim, eu estou muito arrependido das escolhas que eu tenho feito. Eu disse mesmo. E ela falou assim, mas eu não posso mudar nada. Eu, como assim você não pode mudar nada? Porque a escolha que eu fiz trouxe tais e tais e tais consequências sobre mim. Agora, se eu voltar atrás, o que vai acontecer? E eu disse para aquela pessoa com amor, mas com muita sinceridade, você nunca se arrependeu. Você nunca se arrependeu. Porque o arrependimento é demonstrado pelo fruto que ele produz. Então, João não diz apenas se arrependam. João diz, mostre que vocês estão arrependidos através dos frutos das escolhas que vocês vão fazer. E aí os publicanos, o que eram os publicanos? Cobradores de impostos para Roma. Eles sim, mas João, o que nós vamos fazer? Nós somos publicanos. Nós somos fiscais do governo que está mantendo o nosso povo em opressão. Você acha que João dizia assim, olha, então deixe de cobrar impostos? Ele dizia, sejam justos e cobrem apenas aquilo que foi estipulado. E os soldados chegavam arrependidos, e nós, o que nós devemos fazer? E tentando trazer um pouco para os nossos dias, João respondia mais ou menos assim, parem de torturar prisioneiros, e parem de extorquir. Sabe essas histórias que a gente ouve todo dia nos jornais? Às vezes do policial que vai lá e fala assim, olha, eu estou aqui para te proteger, e o que você vai me dar? Ou que chantageia, e João disse, vocês querem mostrar que vocês estão arrependidos? Então sejam contentes com o salário que vocês têm. E não façam isso com as pessoas. A mensagem de João não era uma mensagem simples. Mas por causa da graça, as multidões vinham, os pecadores se arrependiam, e isso estava preparando o terreno para que Jesus se manifestasse no seu ministério. Mas há aqui uma coisa tremenda que acontece. As multidões começam a ficar confusas. Então esse homem que prega desse jeito no deserto, será que ele é o Messias prometido? Será que ele é o Cristo? E aqui nós vemos outra coisa em João, que deve ser uma marca também da nossa vida, à medida que nós entendemos que há um propósito eterno de Deus que nos alcançou no tempo e no espaço, que nos levou até a sua graça. E esse propósito é apontar para Jesus. O que João dizia? Eu batizo vocês com água, mas está para chegar um que eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Ele vai batizar vocês com o Espírito e com o fogo. E quando Jesus apareceu, e ele aparece no deserto, como por exemplo registra Mateus capítulo 3, para ser batizado por João, aquele que é santo se sujeitou a um batismo de arrependimento. E João então percebe quem ele é. João diz, Senhor, sou eu que tenho que ser batizado. E Jesus diz, você vai me batizar para que se cumpram as Escrituras. E quando João batiza Jesus, você lembra disso? O Espírito Santo desce em forma de pomba, ou como uma pomba, e há uma voz do alto que diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. E a partir daquele encontro, o que João faz na história da sua vida? Num determinado momento ele aponta para Jesus e diz, convém que ele cresça. Convém que ele cresça. E eu, alguém lembra o que ele diz? Que eu diminua. Ele chega para os seus discípulos e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele converge toda a atenção que estava sendo dada a ele para a pessoa de Jesus. Olhem para ele.
Ele é aquele que eu disse que não sou digno de desatar as sandálias. Ele é muito maior do que eu, porque na verdade eu vim para preparar o caminho para que ele, o Filho de Deus, se manifestasse sobre a terra. Que coisa tremenda. E aí você olha para a sua vida e para a sua história e vê que você, como João, é amado por Deus. É alguém que Deus tem os seus propósitos eternos antes da fundação do mundo. Antes que você nascesse, Deus já havia escolhido você e separado você. E no tempo e na história, Deus tem te chamado através da palavra para uma experiência real e profunda com Ele. E agora, o que você tem em comum com João, a nível de ministério, apesar de toda a singularidade da vida, que foi a vida de João, e da sua história tão específica e particular, a sua vida existe para apontar para Jesus, para mostrar Jesus, para revelar Jesus, para que as pessoas olhem para você e elas digam: o que tem de diferente em você? O que há de diferente na sua pessoa? O que faz de você essa pessoa cheia da graça de Deus? E você possa dizer: tem alguém que é muito maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias. Você precisa conhecer alguém que eu conheço. Você precisa conhecer Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Nossa vida existe para apontar para Jesus, para mostrar Jesus, para que as pessoas não olhem e glorifiquem a nós, mas para que nós possamos diminuir e a cruz de Jesus possa se apresentar aos olhos dos homens e eles vejam o que Deus fez por suas vidas. Agora é muito interessante quando a gente vê toda essa transcendência, toda essa história que mostra algo muito maior do que a própria vida de João, mas a gente vê também as situações específicas, difíceis, pelas quais ele passou. O texto que nós lemos termina dizendo assim, que Herodes, um dos filhos de Herodes o Grande teve 3 filhos. Inclusive isso é uma coisa que traz muita confusão para muita gente. Herodes o Grande foi aquele que provocou a matança dos primogênitos, dos filhos pequenos até 3 anos, quando Jesus nasceu. Lembra disso? Herodes o Grande morre. E os seus filhos, e eles também tinham o nome de Herodes, os 3, Filipe Herodes, não é? E assim por diante. Os 3 Herodes, então, reinavam em partes do antigo governo de Herodes, o pai. E aí a Bíblia diz que um desses filhos de Herodes tomou para si a mulher do seu irmão. E João denunciou a injustiça. João levantou a sua voz contra a imoralidade, a crueldade daquele homem. E diz o texto que entre todos os males que aquele homem causou, ele acrescentou o mal para si de lançar João na cadeia. Isso acho que é algo que nos revela uma coisa muito importante. O fato da nossa vida estar envolvida num propósito eterno de Deus, dele ter nos escolhido antes da fundação do mundo e do seu grande amor está sobre nós. E mesmo que já tenhamos uma experiência através da palavra, uma experiência de redenção e de salvação, e estejamos cumprindo os propósitos de Deus, nós não estamos livres de tribulações, angústias e perseguições. Não estamos livres de nada disso. Como João não estava. A questão é como nós olhamos para as circunstâncias que parecem estar fora de controle e parecem perturbar a nossa vida. Nós vemos nas questões mais comuns do cotidiano esse propósito eterno de Deus
ou o nosso coração é tomado pela dúvida? Há uma coisa consoladora quando eu olho para João, esse homem tão usado na história por Deus. Se você caminhar um pouco para frente, no capítulo 7, depois de estar preso por um tempo, nós vemos João enviando alguns dos seus discípulos até Jesus. E aí o verso 18 do capítulo 7 diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas, chamando 2 deles. Enviou-os ao Senhor para perguntarem. Olha, João então envia 2 discípulos até Jesus. Onde que João estava aqui? No capítulo 7? Preso. Preso por Herodes, de maneira profundamente injusta. E imagine os dias passando, os meses. Nós não sabemos exatamente quanto tempo. Mas o texto nos diz que depois de um tempo de sofrimento no calabouço, porque se você acha que uma prisão no Brasil é algo terrível, imagine o que era um calabouço no palácio de Herodes naqueles tempos. João então manda 2 dos seus discípulos. E qual é a pergunta no verso 19? De João para Jesus através dos seus discípulos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Há um momento de dúvida em meio à dor e ao sofrimento. Ele não tinha dúvidas de que Jesus procedia de Deus. Ele tinha todas as evidências de que Jesus era um profeta do Senhor. Mas uma dúvida começou a nascer no coração de João. Ele tinha a consciência de que antes de nascer, a sua vida tinha sido separada para preparar o caminho do Messias. Ele vai ao deserto sabendo: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou o homem que Deus separou para preparar o terreno da vinda do Messias. Mas agora, no meio da tribulação, da angústia, da perseguição, ele pergunta para Jesus através dos seus discípulos: és tu mesmo? E é interessante como Jesus responde. Continue lendo em casa depois o capítulo 7, porque talvez você esperaria Jesus muito descontente com João e com a sua dúvida. E Jesus dando uma bronca nos discípulos de João e dizendo: mas espera aí, eu fui batizado por ele, ele viu o Espírito Santo descendo, ele ouviu o testemunho do Pai. Mas ao invés de repreender os discípulos e mandar uma resposta dura para João, Jesus diz assim: venham comigo. E ele cura cegos, aleijados, e ele ministra aos pobres, e ele diz assim: vão até João e contem para ele o que eu estou fazendo. O que vocês estão vendo. Aí você me pergunta: por que Jesus faz esses milagres e diz assim: olhem o que eu estou fazendo e contem para João? Porque aqueles milagres eram evidência de quem Jesus dizia ser. Se você olhar Jesus falando na sinagoga, 2 capítulos antes, Jesus abre o livro do profeta Isaías, no texto que diz que o ungido do Senhor viria, não é? E que o Espírito Santo estaria sobre ele, e que ele curaria os cegos, faria os coxos andar, e publicaria o dia aceitável, o ano da vingança do Senhor, e o evangelho seria anunciado aos pobres. Ou seja, tudo o que estava acontecendo na vida de Jesus nada mais era do que o cumprimento daquilo que foi dito que ele faria, evidenciando que ele era o Messias. Então o que Jesus faz? Diga a João o que eu estou fazendo. Eu sou o cumprimento da palavra, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. João, em outras palavras,
o propósito da sua vida está se cumprindo. Mesmo você na prisão e na cadeia, perseguido por Herodes, eu sou aquele que você foi levantado para preparar o caminho. Na dúvida, no desespero, na angústia, quando tudo parece perder o sentido para nós, a graça de Deus continua operando e agindo para que o propósito eterno de Deus se cumpra em nossas vidas. A dúvida não é o fim, mas a dúvida pode ser o momento em que a resposta graciosa de Deus vem até nós, para nos fortalecer e nos lembrar por que nascemos, por que existimos, por que estamos aqui, e até mesmo porque muitas vezes as coisas não acontecem como nós imaginamos. Quando a gente continua lendo a Escritura nos diz que Herodes matou João Batista. João foi um homem de uma vida curta, mas a vida de João cumpriu um propósito eterno. Quando você olha para você, quando você se vê diante de Deus, como você percebe a sua vida? Como você percebe a sua existência? A sua história é um conjunto de fatos e acontecimentos aleatórios? A sua história é o resultado da lei de causa e efeito? Ou atrás da sua história há um propósito de Deus em relação a você? Há um Deus que te escolheu antes da fundação do mundo e que no tempo dele tem revelado a sua graça, a sua salvação e atraído você até ele, para que você possa viver para a glória dele como João viveu. Qual é a sua história? Quem é você diante do painel de tudo o que acontece no mundo? Talvez não haja mais nada tão poderoso na minha vida do que a convicção de que a minha existência é um propósito de Deus. E de que Ele me alcançou na história. E que apesar das dúvidas, das lutas, das perseguições, dos desencontros, das minhas tentações e dos meus pecados, Ele tem sido o meu sustentáculo. Ele tem sido o Senhor da minha vida. E eu tenho consciência de que eu existo para uma coisa. Não importa se eu fosse médico, advogado, um lavrador, um secretário, um vendedor. No propósito dele, ele me fez um pastor. Mas fosse quem eu fosse, o grande propósito da minha vida é estar com ele e apontar para ele. E quando os dias maus, os mais terríveis dias vêm, eu preciso que ele me lembre disso. Eu preciso que ele recorde para mim mesmo quem eu sou e por que eu estou aqui. E isso faz toda a diferença. Se você já foi alcançado pela graça, saiba que isso não foi uma coincidência. Saiba que tem um propósito eterno de Deus. Mas quem sabe, hoje, como a Bíblia diz, veio então a palavra de Deus a João. Quem sabe hoje é o dia que a palavra veio a você, para que você então entendesse o porquê da sua existência. E entendesse que Deus, muito antes que você nascesse, tinha um propósito em relação a você. E chegou o tempo de você viver para Ele, em comunhão com Ele e para a glória dEle.
Então abra o seu coração e diga: Senhor, eu recebo o teu perdão e a tua graça em Jesus, e eu quero seguir o Senhor e viver nesse mundo para o Senhor, mesmo diante dos desencontros da vida. É para isso que eu quero viver e existir. Curva a sua cabeça. Eu quero que você tenha um tempo de oração, em silêncio. E se há dúvida, se há muitos questionamentos dentro de você, eu posso te dizer que Deus é um Deus vivo. Então fale: Deus, se revela a mim. Se mostre a mim, Deus. Porque se a vida é isso, eu quero viver essa vida que o Senhor propôs no coração me oferecer. Não pense que você simplesmente vai ouvir uma repreensão. És tu mesmo, Cristo? Venham comigo e digam a João que vocês vão ver. Foi a resposta de Jesus diante da dúvida. Coloque sua vida diante de Deus.